Alonso Miguel, deputado do CDS-PP, no âmbito das declarações políticas, criticou o modelo centralista do governo regional. O CDS entende que os Açores são 9 ilhas e, por isso, todos os açorianos têm os mesmos direitos. O CDS, durante o tempo de exceção que vivemos e perante um inimigo comum que enfrentamos, esteve sempre na linha da frente da defesa da região e dos açorianos. Fomos uma oposição solidária com as medidas de contingência que o Governo adotou, enquanto primeiro responsável pela proteção civil regional. Fomos uma oposição que apresentou na saúde, no emprego, na economia, na solidariedade e na educação soluções para os problemas que tivemos e ainda temos de ultrapassar. Somos, em nome dos princípios e valores que defendemos, uma oposição responsável e determinada em responder aos desafios que temos que enfrentar para garantir a necessária recuperação económica e social das nossas ilhas e da nossa região. Temos por isso que, com a devida prudência, face à imprevisibilidade da doença e à ameaça de uma nova vaga, perspectivar os próximos passos. É preciso criarmos condições para uma efetiva retoma da atividade dos nossos setores económicos e garantirmos a normalidade possível no dia-a-dia dos açorianos e das nossas ilhas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os desafios que enfrentamos exigem que procuremos encontrar soluções para responder aos problemas que temos que ultrapassar. É certo que vivemos num período de contingência, com muitas consequências na saúde, no emprego, na educação, na solidariedade social, na mobilidade, nas empresas, nos serviços da administração pública regional, na economia e na vida dos açorianos. Mas também é certo, e nós temos que o dizer, que muitas das opções políticas deste Governo no passado vieram agora, mais uma vez, no quadro da pandemia, a revelar-se incapazes de contribuir para o desenvolvimento contínuo e sustentável da nossa região. Entendemos, perante a crise sem precedentes que cada vez mais se evidencia, que temos de, responsavelmente, refletir sobre o caminho percorrido em muitas das políticas públicas deste Governo, como primeira condição para que possamos começar a reerguer e construir o futuro. É tempo de este Governo e desta maioria reconhecerem que o modelo de desenvolvimento que adotaram na região não responde às necessidades do presente e é incapaz de nos conduzir ao desenvolvimento sustentável das nossas ilhas. Como sempre afirmamos, a teoria de um polo centralista de crescimento que este Governo continua a sustentar conduz à concentração do investimento, agrava as diferenças entre as nossas ilhas e contribui para uma periferia interna cada vez mais visível que apenas estagna e conduz ao declínio da economia de muitas das nossas ilhas. Na saúde, existem ainda açorianos sem médico de família, apesar da cobertura total estar prometida desde 2004. Já na presente legislatura, houve garantias da tutela que isso aconteceria ainda em 2018. Quando acontecerá finalmente é o que nós queremos saber, é o que os açorianos quererão saber. As políticas do Governo neste setor conduziram a dívida que impediu uma adequação de meios e a configuração de um sistema regional de saúde com resposta transversal em todas as ilhas. De facto, nesta área da governação, que tutela um direito de todos os açorianos, muitas são as promessas não cumpridas, como é o caso da instalação dos serviços de radioterapia na Ilha Terceira, cujo investimento, lamentavelmente, ainda nunca foi rentabilizado. Mas muitos outros exemplos existem de incumprimentos na saúde, como é o caso da falta de recursos e de capacidade instalada nas ilhas sem hospital, como é o caso da questão da recente fixação de extratores de RNA doados no âmbito do combate à pandemia, como é o caso também da anunciada capacitação da Ilha do Faial para proceder à realização de testes à Covid-19, que é uma imprescindível medida para desconfinamento seguro na região. No emprego, as políticas deste Governo, como aliás afirma o Tribunal de Contas, continuam a promover a precariedade e não têm mecanismos de avaliação dos seus resultados. Na solidariedade social, as políticas deste Governo, de plano em plano, apenas conseguiram aumentar o risco de pobreza na região. Na educação, as políticas deste Governo continuam sem ter capacidade de promover a qualificação e continuam a traduzir-se em índice de abandono escolar que tem na região uma preocupante dimensão.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a eficiência no sistema de transportes aéreos, marítimos e terrestres, bem como a disponibilidade e qualidade das acessibilidades, são fatores imprescindíveis para garantir a coesão e a mobilidade dos açorianos nas nossas ilhas, dentro da nossa região e para o exterior, dando contributos fundamentais para o desenvolvimento económico dos Açores. Contudo, neste setor, depois de um plano integrado de transportes falhado, as políticas deste Governo não conseguem responder às necessidades dos açorianos e das nossas ilhas. Infelizmente, continuam a verificar-se muitos constrangimentos no que à Ilha Terceira diz respeito, apesar da anunciada certificação da base das Lajes para uso civil. É preciso saber se o Governo Regional está em condições de garantir que será restabelecida a ligação diária da SATA entre a Terceira e Lisboa e se existe intenção de reforçar o número de ligações aéreas entre a Ilha Terceira e a América do Norte, bem como reforçar as ligações interilhas a partir daquela ilha. É preciso ainda que o Governo Regional esclareça se e para quando está prevista a reposição da pernoita do avião da SATA Air Açores na Aerogar das Lajes. No desenvolvimento e nas infraestruturas, as políticas deste Governo continuam a pautar-se pelo anúncio em vez da concretização. Ao falhanço na execução dos investimentos estratégicos para a Ilha Terceira, bem demonstrativa, aliás, do autêntico fracasso que representou o Preite, junta-se o arrastamento das grandes obras públicas ao longo de muitos anos, por vezes durante décadas depois do seu anúncio. O que é certo é que muitos dos investimentos previstos ainda nunca saíram do papel, como é o caso da rampa Roró, em Angra do Heroísmo, prometida há mais de 6 anos, em substituição de um cais de cruzeiros prometido em 2008. O mesmo acontece com os investimentos previstos para o Porto da Praia da Vitória, por todos reconhecido como um importantíssimo ativo estratégico para o desenvolvimento económico da Terceira e da região, onde os 77 milhões de euros previstos no Preite nunca foram executados. É também este o caso da instalação do GNL, que ninguém sabe se avançará ou não na Praia da Vitória, bem como do cais de cruzeiros e do terminal de carga marítima, que ainda nunca avançaram. Neste setor, importa relembrar também o paradigmático caso do radar meteorológico da Serra de Santa Bárbara, cuja instalação deveria ter ficado concluída em 2019, sem que se vislumbre sequer o arranque da obra e muito menos a sua conclusão. Nos serviços públicos, as políticas deste Governo continuam a evidenciar a supressão dos serviços essenciais, como os Correios, que, apesar de condicionarem a vida dos açorianos e das nossas empresas, continuam persistentemente concentrados na Ilha de São Miguel, com consequências para todas as outras ilhas, sem que se anteveja a necessária descentralização, assistindo-se apenas a um jogo de passa-culpas de responsabilidade entre os CTTs e o Governo Regional. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os Açores são 9 ilhas e todos os açorianos têm os mesmos direitos. É este o legado que queremos responsavelmente deixar às futuras gerações. Para o CDS, a estratégia do desenvolvimento da nossa região tem que pressupor a efetivação de ações baseadas nas condições específicas de cada ilha, de forma a utilizar eficientemente as respectivas potencialidades de desenvolvimento. Para os açorianos e para a região, é tempo de decidir bem. Os desafios que temos que enfrentar não se compadecem com mais decisões ineficazes, anúncios sem concretizar, bem como com investimentos desajustados e sem avaliação, que no essencial não produzem resultados e apenas geram despesa. Nunca é tarde para mudar e o contexto que atravessamos obriga a um novo paradigma de políticas públicas na região autónoma dos Açores. Já a deputada Mónica Seidi, do PSD, considerou que há ainda muito mais a ser feito ao nível da saúde nos Açores e dá por isso o exemplo do Hospital Divino Espírito Santo, que até então não tinha quartos de pressão negativa. Na saúde, não posso continuar a ignorar aquilo que se continua a passar. Esta Assembleia aprovou por unanimidade uma resolução para que fosse entregue de forma urgente um plano de retoma e que ao fim do mês nós continuamos por desconhecer na totalidade o que é que se passa. Quantas colonoscopias ficaram por fazer? Quantas consultas ficaram por fazer? Quantas endoscopias ficaram por fazer? Não sabemos, não há nada, ao contrário do que se passou na República, em que a Ministra teve
Ministra teve o cuidado de ir de forma transparente a uma comissão a dizer e afirmar que mais de 1 milhão de atos médicos foram adiados. Na região nós não conhecemos estes números. Porquê? Porquê? Cada transparência. Não podemos aceitar que continuem a existir mais de 13 mil açorianos a aguardar por uma cirurgia. Mas onde é que nós vivemos? Isto o que é? Que região é esta? Que região cor-de-rosa é esta? Que os senhores pintam e que não correspondem à verdade. É necessário. Como é que o senhor deputado consegue compactuar? É necessário chegar uma pandemia para que o maior hospital da região tenha acesso a quartos de pressão negativa. Senhor, onde é que o senhor vive? Como é que trataram as tuberculoses até agora? Isto o que é? O senhor não sabe. O senhor não sabe. Isto é inadmissível. Isto é inadmissível. É necessário vir o Covid para os senhores passarem e fazerem tábua rasa de todos os problemas que a saúde já tinha e que agora se agravaram ainda mais. Deslocação de médicos especialistas a ilhas sem hospital. Cá do plano. Como é que isso vai ser feito? Diga-nos. Os açorianos querem saber, os açorianos continuam à espera. Os açorianos continuam à espera e os senhores, de forma transparente, ignoram essa situação. Apresentámos aqui a realização do inquérito serológico regional, os senhores chumbaram e contentam-se com aquilo que vem da República, com as migalhas da amostra. Acha que isso vai ser fidedigno? Por amor de Deus, sejam sérios. Estamos aqui todos a lutar pelo mesmo. Estamos aqui todos a lutar por desenvolvimento harmonioso da região. Isso é que é puxar os Açores para cima, ao contrário daquilo que os senhores fazem. E portanto, volto aqui a frisar, é urgente que de forma clara e transparente esta Assembleia tenha conhecimento do plano que está a ser preparado e que já devia ter sido apresentado na área da saúde, para que os açorianos saibam, de uma vez por todas, com o que é que podem contar, que são milhares de açorianos que continuam à espera de cirurgias, são milhares de açorianos que continuam à espera de realização de consultas, de realização de outros atos terapêuticos. Isso não pode acontecer. Estamos aqui todos para puxar os Açores para cima, não nos calaremos enquanto os senhores, de forma transparente, não vierem aqui a esta Assembleia demonstrar aquilo que têm preparado, porque não somos só nós que o queremos saber, são todos os açorianos que nos escutam. Muito obrigada.